Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito do Consumidor e de Direito Civil e hoje eu vim explicar para vocês por que o dia 15 de março é considerado o Dia Mundial do Consumidor e aqui no Brasil, né, desde a Lei 10.504 de 2002 a gente tem o dia 15 de março como uma data comemorativa dos consumidores. Bom, no dia 15 de março de 1962, o presidente dos Estados Unidos, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou ao Congresso dos Estados Unidos um discurso que tem o título de Special Message to Congress on Protecting Consumer Interest. Esse discurso é considerado um documento histórico do direito do consumidor, porque nesse discurso o presidente americano coloca, né, todos os problemas de relação de consumo que já aconteciam nos Estados Unidos na década de 60. Ele começa o discurso com uma frase muito importante. Consumidores, por definição, somos todos nós. E a partir do momento que o presidente Kennedy se coloca como um consumidor, isso passa a ter uma importância muito grande na sociedade internacional, já que ele é o presidente da nação, na época, né, mais desenvolvida do mundo. Então, o mundo e a comunidade mundial começa a prestar atenção no direito do consumidor a partir desse discurso do presidente Kennedy em 1962. O discurso traz uma série de elementos e de questões que a gente discute até hoje. Então ele é, em certo ponto, um discurso extremamente visionário. Tem hora que você está lendo o discurso, você acha que você está lendo um discurso atual, de 2021. Ele fala de overbooking, ele fala de marketing, de publicidade, de rotulagem. Então tem uma série de questões que são levantadas nesse discurso que são extremamente atuais. Eu vou puxar algumas aqui para vocês. Eu fiz um vídeo no meu canal, que está antes desse aqui, se vocês depois procurarem lá, vocês vão encontrar, que tem a íntegra do discurso toda em português. Eu li o discurso todo em português porque eu tenho alunos que são deficientes visuais e para as pessoas, de um modo em geral, poderem acompanhar o discurso sem a necessidade da leitura. Muita gente não gosta de ler, né? Então eu fiz a leitura desse discurso. Então você está aí fazendo alguma coisa em casa, você pode estar escutando o discurso do Kennedy. Ele tem uma importância histórica muito grande, vale a pena vocês darem uma olhada. O meu livro também, o curso de Direito do Consumidor completo, que está na 7ª edição, ele também tem a íntegra do discurso, que eu fiz a tradução da íntegra do discurso do Kennedy, que até então eu não conhecia em nenhum outro livro, em nenhuma outra obra aqui no país, o discurso do Kennedy. Eu fui encontrar ele em inglês, na internet, né, no site da Fundação Kennedy. Então eu traduzi o discurso e coloquei no livro aí para quem quiser fazer uma consulta, para quem quiser, né, estudar inclusive esse discurso do Kennedy. Dentre as coisas que ele elenca no discurso, ele fala sobre o marketing cada vez mais impessoal. Olha que coisa interessante, né? Já em 1962, o presidente americano estava preocupado com o marketing dos produtos, né, com a publicidade. Essa é uma preocupação muito importante atualmente. Ele elenca 4 direitos básicos que os consumidores precisam ter. O direito de ser informado, o direito de escolher, o direito à segurança e o direito de ser ouvido. Esses 4 direitos que o Kennedy elenca no seu discurso são basicamente os direitos básicos do nosso Código de Defesa do Consumidor e de grande parte das legislações consumeristas do mundo. Quase todas elas passam por esses 4 direitos aí que o presidente Kennedy elenca no seu discurso. Então isso também tem uma importância muito grande, né, para a nossa história, para o direito do consumidor. Ele tem um trecho do discurso que ele fala sobre transporte mais seguro, e ele se preocupa, por exemplo, com o transporte rodoviário, com o transporte aéreo. Ele fala de overbooking, que é uma coisa que a gente discute atualmente no direito do consumidor, né, que é exatamente as empresas aéreas venderem mais passagens do que pessoas, né, ou seja, elas vendem menos cadeiras para mais pessoas, e aí chega numa determinada hora, tem mais consumidores para entrar no avião do que poltronas dentro do avião. Então essa é uma prática muito comum das empresas aéreas e acontece muito ainda. Ele fala sobre a proteção financeira dos consumidores, ele está preocupado com o crédito, com a informação sobre o crédito. Esse também é um assunto extremamente importante na atualidade.
A gente fala hoje sobre superendividamento. Existe um projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional, que é o projeto 3515, que trata, né, de uma regulamentação do direito do consumidor, do código, né, uma mudança no CDC para incluir essa figura do superendividamento, limitar a publicidade e os valores que a pessoa pode se endividar. São preocupações extremamente atuais. Ele fala sobre programas de televisão, né, a qualidade dos programas de televisão nos Estados Unidos. Olha que preocupação importante na atualidade também. Ele fala sobre a quantidade de canais que as televisões americanas têm, que deveriam ser aumentadas. Ele fala na época, né, sobre a sintonia VHF e UHF, então que deveria existir mais canais para o consumidor americano, ter mais opções nos programas de televisão. Ele fala sobre os custos e qualidade de moradia, e aí sobre isso ele entra na questão do financiamento de imóveis, que é uma coisa muito importante nos Estados Unidos e na maioria dos países, né? A casa própria é um bem, talvez o bem mais desejado pela maioria dos consumidores, né? E que eles investem talvez a maior parte dos seus rendimentos durante a vida, né, na aquisição de uma casa própria, então ele se preocupa com isso. Ele fala sobre alimentos e remédios, sobre a qualidade dos alimentos, sobre a quantidade de produtos que os consumidores têm acesso nos supermercados, sobre a rotulagem dos remédios, dos alimentos também. Ele está preocupado com isso. Ele fala sobre a questão da bula dos medicamentos, que precisa ter uma informação mais acessível ao consumidor. Ele fala, por exemplo, que o nome do medicamento precisa ser um nome acessível ao consumidor. Então, é muito visionário o discurso. Ele também fala sobre os frigoríficos nos Estados Unidos, a qualidade do abatimento da carne nos Estados Unidos, né, que os frigoríficos e os estabelecimentos que matam os animais muitas vezes não estão cumprindo as exigências dos órgãos, né, sanitários e fiscalizadores dos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil, então, né? Se em 1962 ele estava preocupado com isso lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Ele fala sobre promoção da concorrência, né, que precisa existir um mercado livre, com livre iniciativa, que as empresas têm que competir com lealdade. Ele fala sobre práticas desleais, como falsificação, como o uso de imagem alheia, marcas e patentes. Então o discurso também aborda esse tipo de discussão. Ele fala sobre educação aos consumidores, né, que os consumidores precisam saber das pesquisas, das informações. Isso tudo que eu falei para vocês aqui está aí diluído no discurso do Kennedy, que no vídeo que eu fiz anteriormente, que eu fiz a leitura da íntegra, deu aproximadamente 46 minutos. Então é um discurso muito longo, é um discurso visionário, é um discurso de um estadista, né? A gente percebe a diferença de um político para um estadista. Nós estamos hoje em 2021, né, mais de 50 anos depois, falando do discurso dele que foi enviado ao Congresso dos Estados Unidos em 1962. E ele é um documento histórico, e por ele ser esse documento histórico do dia 15 de março, o dia 15 de março passou a ser o Dia Mundial dos Consumidores, tá bom? Então esse é o motivo aí que o dia 15 de março foi eleito como Dia Mundial dos Consumidores, exatamente em função desse discurso enviado ao Congresso dos Estados Unidos pelo presidente John Kennedy. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.